Discussão única do processo 098, projeto de lei que autoriza a administração municipal a prestar serviço em condomínios e conjuntos habitacionais fechados destinados à população de baixa renda. Autoria, vereadora Rose Gaspar. Esse projeto de minha autoria, ele autoriza a administração pública municipal a prestar serviços em condomínios e conjuntos habitacionais fechados destinados à população de baixa renda. Na realidade, essa é uma discussão que eu tenho feito em diversos locais, principalmente no CDHUs, que alguns são considerados condomínios, e aí o poder público não pode entrar, ou seja, arrebenta o encanamento do SAI, internamente no condomínio. Aí a prefeitura, o SAI não pode entrar porque é tratado como condomínio, que é tido como loteamento fechado. No entanto, as comunidades de conjuntos habitacionais de baixa renda já não têm acesso a grandes coisas, a algumas coisas que os demais moradores da cidade têm. Por isso, nós fizemos esse projeto de lei que autoriza o Executivo, a administração municipal. Alguns podem dizer, mas há um parecer contrário, jurídico, porque condomínio é diferente de... É verdade. Mas queria dar um outro tom na defesa desse projeto. Dar tratamento isonômico às partes significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades. O mérito desse projeto é extremamente pertinente, porque as pessoas já estão num condomínio de baixa renda, onde muitas vezes o condomínio é longe da cidade, longe de alguns equipamentos públicos, e quando ocorre algum problema que o poder público poderia resolver, como estourar um cano do serviço autônomo de água, colocar um poste na rua, dentro do condomínio, a prefeitura não pode fazer. Perfeito. E já são pessoas que já não têm acesso a muitas coisas. Portanto, na medida da desigualdade das pessoas, o poder público tem que começar a pensar, ou tem que começar a fazer gestão de enfrentar essas barreiras. Como será colocado? Não sei, mas nós temos que ter a vontade de discutir isso, para que as pessoas que tenham menos condições, mesmo morando em condomínio, que dentro do planejamento deveriam arcar com as despesas do seu local de moradia. Mesmo assim, eu peço o voto favorável dos senhores vereadores, até porque as pessoas, na sua desigualdade, elas precisam de mais amparo. Exatamente por isso que existem os programas para essas pessoas mais carentes. Os programas do Minha Casa Minha Vida, os programas de remissão. E eu acredito que, nesses condomínios, a gente tem que buscar a possibilidade do poder público entrar e efetivar serviços que, ora, são proibidos. Por isso, a gente está fazendo um projeto autorizativo e eu gostaria que a gente trabalhasse, votasse favorável a esse projeto de lei, tendo em vista que o poder público também, um dos seus deveres é amparar aqueles que têm menos possibilidade de arcar com outras coisas que aqueles que são um pouco melhor de situação poderiam fazer. O processo está em discussão.
Senhor presidente, quero fazer a discussão aqui da minha cadeira mesmo. Primeiro, parabenizar a vereadora Rose, que eu acho que vem um pouco atrasado até essa autorização, e eu que acompanho desde o começo aí as comunidades do CDHU, do Bandeira Branca e do Campo Grande, sempre tive esse problema. E sempre quando ia cobrar da prefeitura algum serviço, ficava o questionamento: não pode porque a área é particular, da guia para frente é condomínio. Porém, num condomínio de classe média ou condomínio classe alta, as pessoas têm dinheiro para pagar o condomínio, que vai pagar o zelador, que vai pagar o jardineiro, que vai pagar até o técnico de manutenção. Mas esses condomínios que são de baixa renda, não existe isso. O máximo que eles conseguem é pagar lá uma taxa de condomínio de R$20, R$30, para pagar a conta de água, que para ajudar a CDHU, muitos dos prédios ainda não têm o hidrômetro individualizado, ou para manter aí, minimamente limpos os corredores, as escadas, e não se tem o dinheiro para pagar um jardineiro, para fazer a manutenção dessas áreas que são comuns, que em tese são dos moradores do condomínio, mas são áreas públicas, porque não tem cercamento, porque ficam lá abandonadas, ficam à mercê de criadouros de dengue, e essa é a realidade. E temos agora um exemplo mais novo, não é o caso tão ruim quanto o CDHU do Campo Grande, os conjuntos verticais do Minha Casa Minha Vida, porque eles foram todos pavimentados. Isso evitou boa parte dos problemas que a gente tem do CDHU. Mas o condomínio Araucária, que são de casas, vive o mesmo problema. É um condomínio de pessoas de baixa renda, e daí fica naquela história: é condomínio, mas não tem portaria, não tem entrada, não tem nada. O ônibus entra lá já, né? E, por exemplo, o ônibus entra e no final da curvinha que ele faz lá, já fez um buraco do ônibus. E está um buracão lá, os moradores vieram reclamar, falaram: não, mas aí é condomínio. E fica essa discussão. E quem fez o buraco foi o transporte público. Então, eu acho que com isso a gente resolve uma dividida, né? E quero reforçar o que está previsto na Constituição, que é assim: tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Eu acho que não tem nenhum desrespeito ao princípio da isonomia, e com todo respeito ao parecer do nosso jurídico exarado, não vejo nenhuma inconstitucionalidade com relação a isso. Pelo contrário, eu acho que o que está se fazendo aqui é respeitar as limitações e os preceitos constitucionais. E até por conta disso, eu venho dizendo que é um equívoco se fazer conjunto habitacional de baixa renda na forma de condomínio, porque na prática é isso que acontece. Nós temos aí 1.200 apartamentos do CDHU, que se vocês visitarem os 32 prédios do Bandeira Branca e os 30 prédios do Campo Grande, tem os mesmos problemas. É mato no vão dos prédios, a ocupação desordenada, né? Porque, eu tive a oportunidade de preocupado com isso, visitar o CDHU de Água Branca, em São Paulo. As áreas condôminas, exatamente por não ter nenhum tipo de atuação do poder público, virou favela. O pessoal está indo lá, está construindo barraco nessas áreas, então a gente tem os prédios de concreto e barracos de favela no meio, interligando os prédios. Então, eu vejo que é um equívoco urbanístico fazer condomínio de baixa renda vertical. Nós temos vários aqui na nossa cidade, e para que isso não chegue nesse processo de ocupação desordenada, para que essa população jacariense não saboreie aí as mazelas desse tipo de ocupação que já acontece na capital, num conjunto da CDHU, inclusive, eu acho que essa medida é muito pertinente, e vai caber, obviamente, gente, o bom senso, a razoabilidade do gestor público de fazer avaliação. É óbvio que ele não vai lá pintar o prédio, ele não vai lá, sei lá, fazer um serviço que, de repente, a comunidade teria condição de fazer, ele vai fazer lá para fazer firula. Não.
ele vai prestar serviços essenciais, importantes para a saúde pública, que claramente aquela comunidade não tem condição de realizar sem a ajuda do poder público. Então, e digo mais, a Prefeitura Municipal de Jacareí já faz isso há anos, tá? E baseado no interesse público, só que eu acho que essa lei vai dar um pouquinho mais de respaldo à gestão pública. Eu digo isso porque, por diversas vezes, solicitei a capina das áreas do CDHU do Campo Grande, do Bandeira Branca, e a ambiental vai lá e faz, né? Problemas de vazamento de água também. Então, eu acho que é uma questão de bom senso, de razoabilidade e de supremacia do interesse público sobre o privado. E nesse caso, o interesse público, na minha opinião, ele não está sendo desrespeitado pelo interesse privado, porque o interesse público aqui está sendo protegido pela proteção daquele que mais precisa, daquele que está fragilizado socialmente e que, para ter a mínima condição de vida, merece sim a atenção do poder público. Então eu registro aqui meu voto favorável. Estava preocupado, vereadora Rose, com essa denominação aqui no final, incluindo-se aqueles construídos exclusivamente pelo programa Minha Casa Minha Vida, porém, como em cima está limpeza do uso de condomínios e conjuntos habitacionais fechados destinados à população de baixa renda, incluindo-se, subentende-se que o que não for Minha Casa Minha Vida já estava, é isso? Então, porque daí eu estava com medo de ser uma coisa que só funcionasse para esse programa e daí a gente não poderia acolher os outros que já existem da CDHU. Então, com o verbo incluir aqui, tira essa dúvida e eu acho que é pertinente sim, inclusive está dentro das nossas prerrogativas legislativas autorizar esse tipo de serviço e regulamentar normas urbanísticas. Eu acho que nesse caso a gente está casando as duas coisas. Meu voto é favorável. Senhor presidente, pode falar, tudo bem. Anda não, eu vou falar, viu? Ai, não é brincadeira não. Estamos aqui desde as 9 horas, tá vendo? É o seguinte, brincadeira, hein? Fala a verdade. Bom, é o seguinte, eu vou ser rápido, porque na verdade, esse projeto que a Vossa Senhoria elaborou, está entrando hoje na ordem do dia, eu acho que vai ser como é que se diz? Vai ser um exemplo para demais municípios. Estou falando sério, demais municípios. Por quê? Porque realmente, às vezes, os condôminos, a gente encontra eles na rua, encontra eles em outros lugares, tá? E a primeira reclamação que eles fazem para a gente é o seguinte: Itamar, nós estamos pagando mais caro o condomínio do que a própria prestação do imóvel. E é verdade, sabe por quê? Porque, na verdade, escutaria do que estou falando? Por favor. Porque é assim. Fica difícil. Porque é assim. Tá? Só porque a presidente foi reeleito, dá um tempo. Só porque eu não fui, fica aí. Bom. Então é o seguinte, na verdade, a Lei 6766, que é a lei do loteamento, e tem uma lei dos condomínios que não tá no projeto. Deveria, viu, Rose? A lei dos condomínios deveria estar aqui, viu? Para ficar mais clara, mais evidente, que não está. Eu procurei e não achei. Então é o seguinte, você entendeu? Vou guardar, viu? Então é o seguinte, então eu acho que esse projeto vai ser muito importante e nós estamos encerrando um 4 anos de mandato, com um presente, Sazaki, a todos esses que moram
nos condomínios, seja da Minha Casa Minha Vida, seja as verticais, horizontais, porque realmente eles vão ficar isentos de pagar as manutenções dos problemas que acontecem dentro dos condomínios, que é rede de água, rede de esgoto, que é isso, que é aquilo, que é limpeza de praça, que é varreção, aquela coisa toda, enfim, luminária, aquela coisa toda. Então, eu acho que vai ser muito importante a aprovação desse projeto, sim, tá? Porque a gente está sabendo que agora virou comércio, estão se formando empresas para que as empresas realmente assumem o compromisso, assumem, né, a cobrança dos condôminos, tá? Só que as empresas não fazem a manutenção. Ou melhor, as empresas não fazem, elas só cobram condomínios. A cobrança de manutenção é diferente, contratando empresas particulares para fazer o serviço dentro dos condomínios. Agora, com a aprovação desse projeto, passa ao poder público fazer essas devidas obrigações. Então, meu voto é favorável, é claro, tá? E parabéns pela propositura que está em discussão. O processo continua em discussão. Senhor presidente, eu tenho um provérbio comigo, viu, Itamar, que fala o seguinte: Fernando, quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Por que o governo do então prefeito BSL, a meu pedido, entrou no CDHU do Campo Grande e fez todos os serviços que lá precisavam? Poda de árvore, cascalhamento, arrumou a quadra de futebol das crianças que tem lá, fez um serviço muito bom e ficou muito bonito. Isso na época do BSL. Depois que o PT entrou, nunca mais entraram lá porque diz que é condomínio. Quer dizer, será que alguém vai denunciar o prefeito porque ele fez um trabalho social de pessoas de baixa renda? Será que alguém vai denunciar o prefeito? Interessante. Isso foi antes do ano 2000. Vereador Edinho, isso foi antes do ano 2000. O BSL entrou lá. A meu pedido, na época que eu estava como vereador, pedi a ele e ele mandou fazer lá a limpeza, ficou muito bom. Bom, de lá para cá eu tenho também tentado, solicitado, mas dizendo, o governo fala que é condomínio e que não pode entrar lá. É um absurdo, são pessoas de baixa renda. Lá é um conjunto habitacional de pessoas de baixa renda, como é também o CDHU do Bandeira Branca e do Campo Grande. E tem também os moradores da Minha Casa Minha Vida, lá no Santo Antônio da Boa Vista, as casinhas lá, as casas. A prefeitura também fala que lá é um condomínio e não pode entrar. São pessoas da Minha Casa Minha Vida, pessoas que foram contempladas, pessoas de baixa renda. Eu estive lá várias vezes, vi realmente os problemas que lá tem e que para a prefeitura é muito fácil, mas para os moradores fica difícil de resolver os problemas. Não teria problema nenhum. E eu fico contente, até parabenizo a Rose, e fico contente de ser ela a autora desse projeto, porque tem aqui um parecer do Departamento Jurídico da Câmara que fala que esse projeto teria que ser arquivado, de acordo com o regimento interno da Câmara. Então, se fosse eu a apresentar, lógico que ele continuaria arquivado. Mas como foi ela, eu acho bom, como teve outros projetos meus. Não foi sim, Rose, eu já teve projeto meu, projeto que seria muito, mas muito simples de ser
não teria problema nenhum, mas eu fico contente, Rose. Só uma parte, é que eu consegui 5 assinaturas. Eu sei, desarquivou, mas o parecer jurídico continua pelo arquivamento. Sim, mas o foi plenário contrário. É soberano. Sim, mas o parecer jurídico foi contrário. Como teve projeto Sim, meu... então não me tratou com diferença. Tratou Não, da mesma forma que trata o senhor, é que eu consegui as assinaturas. Não, mas ainda continua pelo arquivamento jurídico. Sim. Mas tudo bem. O importante é que as pessoas desses conjuntos habitacionais, pessoas de baixa renda, sejam atendidas daqui para frente. Muito obrigado. Senhor presidente, todos os vereadores dessa casa, esse projeto é um projeto muito importante. Estava falando ali com o presidente dessa casa e eu cheguei a uma conclusão aqui do seguinte: essa casa também fez uma autorização semelhante quando deu à Fundação Prolar a possibilidade de entrar em alguns bairros da cidade de Jacareí, tal como o 22 de abril, tal como 1º de maio, tal como também o Rio Comprido. Nós demos uma autorização por meio dessa casa para a Fundação Prolar e foi unânime a votação. A votação, lembrando que foi unânime, e eu falava aqui com o presidente a esse respeito, porque a partir do momento que nós demos uma autorização para a Prefeitura e para a Fundação Prolar, eles puderam asfaltar o Rio Comprido. Tem o 22 de abril que está em preparação para poder asfaltar. O próximo governo vai pegar e dar continuidade ao andamento ali do 22 de abril. E também o 1º de maio. Agora, o residencial da Araucárias, a situação lá está precária. As ruas estão, como diz o nosso vereador Fernando da Rótica, jogar bolinha de gude não. Bolinha de gude não, vereador. Ali já dá para jogar, olha, eu vou dizer para você fazer um strike. Vários strikes você faz ali, porque vários carros caem nos buracos ali. Tamanho buraco está naquele lugar. Então, quando nós se debruçamos em cima de uma lei como essa, temos também, vereadora Rose, de levar a população que está assistindo a arcar também com um mínimo de responsabilidade de ajudar a prefeitura. Não jogando lixo onde não é para jogar, procurando limpar os locais próximos à tua calçada, não deixar colchões e sofás, mesas quebradas, jogadas pelos cantos dos terrenos, ali em torno da localidade, ali aonde eles terão uma autorização dessa casa. Isso nós temos também que deixar bem claro para a população, porque essa casa está dando uma autorização para a prefeitura chegar e entrar nesses locais. Agora, não é em todo local não, não é em todos os locais, é somente em locais que foram entregues pelo Minha Casa Minha Vida para a população de baixa renda, pessoas que não têm um mínimo de condição de arrumar ali, asfaltar aquele local, foram colocadas lá sem uma infraestrutura. Foi dada uma orientação, mas aquela orientação bem breve. Como que pode? Você tira uma pessoa de um local ocupado, joga a pessoa ali numa determinada localidade, é como se estivesse tirando, põe lá e fala: agora o negócio é o seguinte, se vira, porque vocês já receberam a casa, agora se vira aí. Mas eles não estão preparados para morar em condomínio fechado. Não estão preparados para isso. Não foram preparados para morar nesses locais. E está lá, estão lá.
sem um mínimo de infraestrutura. Vamos poder, então, dar um mínimo de qualidade de vida para essas pessoas, para que elas possam respirar um pouco, porque a lei, ela serve não só para um. A lei que serve para mim, serve para o meu próximo também. A lei que ajuda o serviço de limpeza pública, para mim, tem que ajudar também o serviço de limpeza dessa pessoa, porque essa pessoa está lá precisando de ajuda. E, senhores vereadores, são eleitores. Tem muitos lá que votou em vários vereadores dessa casa. São eleitores. Estão cumprindo com o seu dever e obrigação, mas não adianta ter só dever e obrigação e não ajudarmos essas pessoas também com o mínimo que elas precisam. Então, temos sim que ser sensíveis a um projeto como esse, que vem dar uma autorização para que a prefeitura possa prestar um mínimo de auxílio nesses locais. Quero deixar aqui o meu voto favorável a essas pessoas, favorável. E ó, eu vou mais além, hein, vereadora Rose? Vou mais além. Tudo bem que você mexe com esse ou com aquele. Quantos movimentos aí que tem? Que muita gente apoia isso e aquilo, que é pior do que dar uma autorização. Invadir um local é pior do que dar uma autorização para a prefeitura. É bem pior. Então, o que acontece? Nós não estamos invadindo, estamos dando uma autorização para a prefeitura chegar neste local e dar um mínimo de respeito para essas pessoas. E mais uma vez eu lembro, eu votei favorável aqui para que a Prolar tivesse autorização, através da sua verba, de poder chegar e asfaltar um bairro que estava sem um mínimo de infraestrutura. E olha que tem bairro que não está regularizado, hein? Olha aí, hein? Olha aí. Mas precisa andar no barro? Não está regularizado. Mas precisa andar no meio do barrão? Precisa a criança lá com o carrinho, a mulher com o carrinho de bebê, ter a poeira na sua criança? Precisa? Será que precisa? Não sei, né? Vamos pensar. Eu, pelo menos, sou favorável. Parabéns, vereadora Rose. Vamos ajudar essa população de baixa renda que precisa de ajuda e auxílio. Conte com esse vereador aqui que é favorável. Boa noite a todos. Eu quero contribuir com a discussão desse projeto. E eu já inicio dando os parabéns à vereadora Rose Gaspar pela sensibilidade de estar ajudando as pessoas mais carentes através dessa propositura. E, pastor, o senhor muito bem colocou aqui. Eu posso citar até um pedido de minha autoria, que foi a melhoria no Marquês, Jardim do Marquês. Um bairro que tinha consolidado, mas que passa ainda por uma discussão judicial, uma ação civil pública, com problema com o empreendedor. E eu fiz uma solicitação. E houve o parecer favorável do jurídico, da prefeitura, porque foi colocado na balança os princípios e as necessidades. E o princípio da supremacia da coletividade, né, sobre o particular, foi enaltecido. Então não tinha como não contemplar todo aquele bairro, porque tinha uma discussão judicial e no cartório de registro de imóveis constava como propriedade particular. Vereador, contemplar em quê? Foi contemplado com a melhoria na via. Tinha valetas lá de 1 metro. A manutenção, né?
Oi? A manutenção. A manutenção. Cascalhamento, Isso, né? Isso, foi feito naquela ocasião, acho que até necessita novamente, já fiz a solicitação, mas essa briga judicial ainda existe e isso não pode deixar com que a população fique sofrendo. Então, foi feito, temos precedentes aqui, o senhor colocou muito bem. E eu também ouso discordar do parecer do jurídico dessa casa, porque eu entendo que é um assunto de competência local, que nós temos aí, dentro do que a gente fala de prevalência dos princípios e dos direitos, no caso da prevalência dos princípios, nós temos que avaliar com muita parcimônia. Por quê? Vamos pegar aqui um exemplo de, às vezes, um princípio de menor importância diante do princípio da legalidade. Obviamente que a legalidade vai se sobrepor, mas quando se trata de direito, aí não tem como você falar que o direito ao esporte é mais ou menos do que o direito à moradia, porque aí não tem como fazer essa análise. Direito é direito. Então, em todas as áreas, o cidadão deve ser atendido. Também não concordo que fere o princípio da isonomia. Até porque, vamos pegar o próprio programa Minha Casa Minha Vida. Tem critério. Baixa renda, 0 a 3 salários mínimos, são critérios colocados de uma forma abstrata e genérica. Como está sendo colocado? Atender as pessoas de baixa renda. Não está falando que é o José, João, Pedro, Maria, Francisco. Não. Pessoas de baixa renda, de situações hoje existentes e que possam existir. Foi citado aqui, a respeito só, vereador Edinho, sobre os condomínios verticais, e essa é uma tendência. A gente pode até discordar, mas com o crescimento urbano, crescimento que num passado não tão distante foi desordenado, nós passamos a não ter tantas áreas assim. Então, se desse para a gente construir casas planas para as pessoas, seria uma qualidade bem maior do que os prédios. Mas isso, hoje, pelo menos falando da nossa realidade, dentro do ordenamento territorial nosso, da lei de uso e ocupação do solo, do plano diretor, pautado em tudo isso, hoje é praticamente impossível a gente conseguir fazer isso. E por isso que foi uma opção pelos prédios. E nós temos que pensar na evolução do direito e das interpretações. Hoje cabe a essa casa interpretar uma propositura a bem das pessoas mais simples. Porque se não fizermos isso, nós corremos o risco de sermos taxados como legalistas ao extremo, prejudicando o povo. É isso que nós corremos o risco aqui, nessa noite. E eu quero finalizar dizendo que participei da 5ª Conferência Nacional das Cidades, junto com o vereador Paulinho do Esportes. Isso foi em 2012, né, Paulinho? Em 2012, fomos eleitos aqui, 2013, eleitos na Conferência Municipal, fomos para a Conferência Estadual, de 9.900 vereadores, tínhamos 17 vagas aqui no estado de São Paulo, e nós fomos eleitos. Paulinho, por ser uma pessoa com deficiência, entrou na cota de deficiente. Eu, na ocasião, era presidente da Frente Parlamentar dos Vereadores da RM Vale. E foi muito bacana, Paulinho, a gente escutar discussões sobre vários ângulos, de movimentos sociais, de técnicos, e um dos eixos, você vai lembrar, foi a moradia digna. Moradia digna.
quando a gente fala da moradia digna, a gente não pode pensar somente no teto, na parede da casa do cidadão. Nós temos que pensar no acesso à casa. Nós temos que pensar nas coisas que estão ao redor daquela habitação. E isso sim é a plenitude da moradia digna. E voltando sobre a prevalência de direitos que não existe, nós temos o direito à moradia. E nós resolvemos esse problema dando moradia. Mas ele não pode gerar vários outros problemas. A ponto até, viu, vereador Analino? A ponto até de interferir na saúde. Porque alguns condomínios que precisam, às vezes, de pavimentação ou de uma manutenção, vai ficar sem... Porque aqueles condôminos, eles não estão ali porque eles querem. É a condição que foi colocada, tirando-os de uma situação mais crítica. E aí tiveram que aprender a conviver num grupo, numa comunidade. E aquilo gera encargos, com portaria, com vias, com a parte hidráulica, elétrica. Mas cabe ao poder público separar essas questões e fazer o atendimento. Acho que é uma atitude razoável, uma atitude com muita coerência que nós estaremos tomando nessa casa, aprovando esse projeto de lei. Então, vereadora Rose, parabéns pela sua iniciativa. Vereador, deixa eu dar uma parte. Pois não, vereador. Hoje, a gente vê por aí que construir hoje virou uma fortuna. Ganhar dinheiro igual é uma fortuna. Numa área de 30 mil metros quadrados, mais ou menos, que você pode fazer 130 lotes, se você for fazer construção vertical, você vai fazer mais de 500 apartamentos. Então, é diferente. E o preço de um apartamento é igual ao preço de uma casa. Então, se eu sou um grande empresário, com a finalidade de minha ganhar dinheiro, claro que eu vou investir em conjuntos habitacionais verticais. Você entendeu? Perfeito, vereador. Então, externo meu posicionamento favorável, me sinto muito confortável, porque enxergo de forma oposta o princípio da isonomia, porque acho que ele está sendo atendido nesse momento. Senhor presidente, eu quero fazer aqui um registro, um comentário, né, que a proposta da vereadora Rose é inquestionável, não tem fundamento ir contra a um projeto desse. Agora, por outro lado, a gente sabe que o jurídico dessa casa encaminhou o voto, encaminhou o parecer por arquivamento do projeto. Então, a vereadora usou de uma ferramenta que a Câmara Municipal tem, do quê? De conseguir o desarquivamento desse projeto, que o jurídico dessa casa encaminhou pelo arquivamento. Então, eu estava vendo aqui a assinatura, né, dos nobres vereadores que assinaram o desarquivamento. Então, quem assinou o desarquivamento desse projeto foi a vereadora Analino, o vereador Hernani Barreto, o vereador Itamar Alves, o vereador Rogério Timóteo, o vereador Edgar Sasaki, o vereador Paulinho do Esporte e a vereadora Rose Gaspar, naturalmente, né, assinou aqui também. Bom, o que eu quero dizer? Que eu também assinaria o desarquivamento desse projeto com certeza absoluta, né, porque é um projeto que é muito bom para Jacareí. Tá? Então, eu quero aqui externar o quê? Que eu vou encaminhar o meu voto favorável, tá, a esse projeto, né, e tem mais o que discutir. Realmente essa população precisa ser o quê? Precisa ser contemplada, tá? Precisa ser atendida
Então, fica aqui a minha contribuição para esse projeto e parabéns, vereadora Rose. Alô? Viu? Eu só queria fazer um comentário até, porque o pastor Rogério Timóteo falou ali uma situação muito interessante. Tem que haver a participação também dos moradores, contribuindo para que não suje. Aí é um problema que é cultura, e tem que existir assim um processo de início de programas educativos. E eu apresentei, vereadora Rose, eu apresentei aqui um projeto de um exemplo que eu vi na França, fantástico. No caminhão coletor de lixo, caminhão de lixo, existia lá frases educativas, que eu fiz um projeto de lei para também ser implantado aqui. Por exemplo, era uma pessoa com um cachorro, uma senhora com um cachorrinho na coleira, e o cachorrinho fazendo sujeira na calçada. Aparece uma pessoa jogando água. Tem uma pessoa jogando um papel, aparece um outro atrás recolhendo o papel. Então, o vereador não pode fazer projetos que dê despesa para o executivo, tudo bem. Mas para a empresa coletora de lixo, o que é que custaria para ela, no caminhão coletor de lixo, um painel com essas frases educativas? Tem que iniciar um trabalho de educação. E o meu projeto foi arquivado. Então, é por isso que eu fico chateado que ele não foi para frente. Poderia, sim, iniciar um trabalho de educação, porque esses caminhões rodando pela cidade daria muito o que pensar para as pessoas. É o início de um trabalho de cultura, para que as pessoas vejam que não pode jogar papel, que o cachorro, quando faz sujeira, alguém tem que limpar, então ela tem que levar um saco plástico, e assim por diante. Mas meu projeto foi arquivado, vereadora Rose. É isso que eu fico chateado, que poderia fazer a diferença. Inclusive, tem também lá na França, eu fiquei muito contente de ver, um banheiro público na calçada. Aperta o botão, abre a porta, já tem a metragem de cadeirante. Limpinho, limpinho, limpinho. Mas vai dizer, mas é na França? Mas tem que iniciar um trabalho de educação também aqui. Alguém tem que iniciar um trabalho. E isso é importante, mostrar para as pessoas que a cidade é nossa e tem que haver a participação de todos. É isso que eu fico chateado. O projeto foi arquivado. Fernando, você concede uma parte? Na realidade, só aproveitando essa fala do Maurício, tem um projeto de minha autoria também, que foi uma indicação. Eu não podia fazer projeto, eu fiz uma indicação que era a colocação daquelas sacolinhas plásticas nas áreas públicas da cidade de Jacareí. Como a gente não tinha parque antigamente, não havia necessidade de ter aquelas sacolinhas, porque, né, a área era muito degradada. E aí o governo, à época, acatou a nossa indicação. Então, eu acho que é isso. É um processo a educação é um processo. Você inicia, você vai aprimorando e as pessoas vão aprendendo e o poder público também vai aprendendo e vai respeitando a tratar as pessoas como os iguais e os desiguais como desiguais. Passamos então agora para a votação do projeto. Vereadora Analino. Favorável. Vereador Valmir do Meia Lua. Presidente, eu vou votar favorável a esse projeto porque bandeira branca, mostrei aqui na tribuna, olha o tanto de capim que tinha lá, ninguém fazia. CDHU do Campo Grande, lá no parque, lá no Santo Antônio da Boa Vista, o pessoal que saiu do Parque Minha Lua, não entra. Eles têm o direito, sabe por causa do quê? Porque eles, na hora de votar, eles votam, por que não tem o direito de ir lá capinar para eles? Então, o meu voto é favorável. Vereador Edgar Sasaki. Favorável. Vereador Edinho Guedes. Favorável. Vereador Fernando Ótica. Favorável. Hernani Barreto. Favorável.
Tamara Alves. Favorável. José Francisco. Favorável. Maurício Raca. Voto favorável com muito prazer, porque vai atender as pessoas que realmente necessitam. Meu voto é favorável. Paulinho Esporte. Favorável. Rogério Timóteo, favorável. Rose Gaspar. Favorável ao projeto, mas quero agradecer muito os vereadores que fizeram a defesa do projeto. Acho que a gente chega num momento muito ímpar desta casa, onde a gente... Hoje foi um dia muito especial, né? As pessoas, não sei se é o final de ano, o Natal está chegando, mas as pessoas parecem que hoje estão com vontade de respeitar mais, com maior respeito aqui, fazendo as defesas. Eu queria falar para o Edinho, a sua defesa do projeto foi muito pertinente, queria agradecer. Acho que nem eu defendi tão bem o projeto quanto Vossa Senhoria. Então, acho que o Natal está chegando, a gente fica mais sensível mesmo, né? Mas muito obrigado pelo voto favorável de cada um de vocês. Eu acho que a gente deixa esse legado para que o poder público possa fazer aquilo que é de sua obrigatoriedade. Projeto de lei que autoriza a administração municipal a prestar serviços em condomínios e conjuntos habitacionais fechados, destinado à população de baixa renda, de autoria da vereadora Rose Gaspar, foi aprovado por 12 votos, sem nenhum voto contrário. Próximo processo.